Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nossa convidada é uma advogada e especialista em direito do trabalho para conversar conosco sobre temas essenciais, como, por exemplo, vínculo empregatício, a regulamentação da lei das domésticas, os diversos tipos de assédio no ambiente de trabalho e outras questões relacionadas aos trabalhadores e empregadores. Em um cenário em constante mudança, é fundamental entender os direitos e deveres no ambiente laboral para contribuirmos para uma sociedade mais justa e produtiva. É com muita honra que a gente recebe a advogada Adriana Argolo Vieira. Prazer recebê-la, seja bem-vinda. Prazer é meu, Jefferson, tudo ótimo. A honra é minha. Queria começar falando de um tema, penso eu, que desperta ainda muitas dúvidas, que é a lei das domésticas. Já foi regulamentada, já tem alguns anos, mas sempre, muitas vezes, num ambiente meio informal, tem aquelas famílias que consideram, não, mas ela é uma integrante da família. Enfim, quais são as principais dúvidas e conflitos que ainda podem ou devem existir nessa relação entre empregado doméstico e a família, que acaba sendo a empregadora, não é? Sim, a primeira conturbação na relação de emprego entre as domésticas e o seu empregador, entre a família na qual ela presta serviço, é essa confusão que é histórica, entender que faz parte da família. E, infelizmente, não faz parte da família, é uma relação de emprego, é trabalho. Você tem a obrigação de prestar um serviço contínuo e a empresa tem a obrigação, a empresa no caso, a família, né? Os entes familiares daquela composição, daquele núcleo familiar, de lhe fornecer o adimplemento pelo seu suor, pelo seu trabalho. Quais são os critérios básicos que são levados em conta para definir que, sim, existe um vínculo empregatício aqui, especialmente nessas relações mais informais? Todas as vezes que eu atendo os meus queridíssimos clientes do âmbito do direito do trabalho e que são empregados domésticos, eu explico de uma forma muito sucinta. Se você trabalha com habitualidade, o que é habitualidade? Você habitualmente, todos os dias, de segunda a sexta, ou às vezes no sábado, vai até a casa do seu empregador, daquela família. Se você tem onerosidade, existe algum pagamento por isso? Se você é a única a fazer esse serviço, a pessoalidade. Então, se tem esses critérios, essa constância, você está ali para desenvolver e para desempenhar um trabalho. É um trabalho. Inclusive, tem uma outra grande confusão, meu queridíssimo Jefferson, sobre as diaristas. A diarista que vai mais de 3 vezes na semana, ela não é mais diarista. Ela já tem a habitualidade, a pessoalidade, recebe por aquilo, então ela é a empregada doméstica que deve ser reconhecido o vínculo e contratado por essa família. Esse é um ponto importante. Você falou acima de 3 vezes por semana. Isso. Até 3 vezes não teria vínculo empregatício? Não teria vínculo empregatício. Esse é o critério? O critério. No máximo, aliás, no mínimo 3 vezes. No mínimo até 3 vezes. Exato. Superou isso, carteira assinada. Superou carteira assinada. E não existe o jeitinho, sabe? Não existe aquela situação, mas olhe, não. E o que acontece também muito no direito do trabalho é que no momento de uma ação trabalhista, o empregado, né, que é a parte hipossuficiente, você é a parte hipossuficiente, fica com uma piedade dos empregadores, porque são quase família, não são família. Ali é uma relação de emprego, é seu trabalho. É o seu suor, você muito provavelmente deixa sua casa, seus familiares, para trabalhar, para ganhar o pão de cada dia na residência do empregador. E digo mais também, meu queridíssimo empregador, você não faz parte da família daquele seu contratado. Então, se ela não quiser assinar a carteira por algum benefício, que isso é muito alegado às vezes, não aceite, assine a carteira, pague tudo que é devido, FGTS, INSS, para resguardar aquela colaboradora em sua residência. Por mais que possa haver uma aparente relação familiar, eu falo no caso, por exemplo, de uma família que pega mesmo, pegou uma sobrinha, uma criança, enfim. E oportunizou o trabalho. E oportunizou, ofereceu casa, ofereceu escola, ofereceu educação, ofereceu tudo. Mesmo assim, tem que resguardar os direitos trabalhistas dessa pessoa. Sempre. Mesmo que essa pessoa, opte também por não ter o vínculo empregatício, ou seja, não, eu prefiro
que a relação seja informal mesmo, até eu consigo receber um dinheirinho a mais por conta disso. Existem riscos também nesse caso. Muito se fala do empregado doméstico que não aceitou assinar a carteira. E isso é verdade. Mas o empregador, que todo mundo olha, mas não assinou a carteira. Mas que contratante ruim, não. Você entendeu que naquele momento ali você não iria assinar a carteira por um benefício, por uma benevolência àquele empregador. Mas não, assine. Assine porque você está evitando situações e problemas futuros. Houve muita flexibilização das leis trabalhistas de um tempo para cá, houve reformas, inclusive. E até que ponto essa flexibilização, digamos, impactou na segurança e nos direitos dos trabalhadores? A atualidade, ela permite, os meios tecnológicos, o novo pensar da nossa sociedade possibilita esses ajustes. Existe o teletrabalho, é um outro tipo de ajuste na sociedade. Viemos de uma pandemia, passamos por uma situação de ajustes de escala de trabalho. Então, a flexibilização, as novas posturas trabalhistas é muito condizente com o que acontece na nossa sociedade. Então, respondendo o que você me perguntou, o direito do trabalho ele vem se atualizando e ele vem entendendo que a primazia da realidade é o que importa. Você tem que, perante a justiça, provar com base na realidade vivenciada naquele seu emprego. Seja ele no âmbito doméstico, seja ele no âmbito empresarial, a realidade dos fatos é o que é importante. E essa mudança, essa mutação legislativa é mais importante ainda porque se adequa às novas caras do direito do trabalho. A gente teve essa pandemia que provocou uma nova relação trabalhista, não é? O home office ganhou uma importância muito grande. Mas, afinal, essa flexibilização, ela foi benéfica para os trabalhadores? Há quem diga que foi muito mais benéfica para os empregadores. Como é que você responde a essa crítica, digamos assim? Eu entendo que foi positivo para os dois lados. O empregador, ele tem como se respaldar com base na realidade dos fatos, se ele provar que apenas as alegações do seu empregado são alegações sem prova, cai por terra. E os empregados, no âmbito trabalhista, teve essa sensação de que foi prejudicial. Por quê? Porque no que não conseguir provar, ele pode ser inclusive imputado de pagamento de honorários advocatícios à parte adversa. Então agora, tudo que for alegado, se você não conseguir provar, em muitos casos, você, empregado, pode ser punido judicialmente com o pagamento de custas judiciais. Então, o que o empregado, o que o trabalhador fala de talvez que não tenha sido benéfico, foi nesse ponto. Mas os ajustamentos, numa rescisão, agora pode acontecer um acordo para ser demitido o funcionário. Esse acordo é positivo. Você não vai sair sem seu fundo de garantia. O trabalho intermitente é uma modalidade que surgiu. Também, o trabalho intermitente. De um tempo para cá. Surgiu como uma opção mais interessante para os empregadores ou para os empregados? Os empregados também. Esse trabalho intermitente possibilita o empregado a ter outros nichos de emprego, outros nichos de trabalho, outras visões de mundo. Eu entendo que o direito do trabalho ele consegue resguardar e socorrer os dois lados, tanto o empregado quanto o empregador. O trabalho intermitente também versa sobre a proteção dos dois lados. Qual é o gargalo que existe hoje na lei trabalhista? Que ainda precisa de uma regulamentação, que ainda você, como uma advogada da área, que desperta dúvidas, opa, peraí, isso aqui é uma lacuna que ainda precisa ser preenchida. Tem esse gargalo? Sempre vai haver na legislação. O gargalo, talvez a compreensão de ambos os lados de não dar jeitinhos brasileiros para o que está normatizado. Se existe norma, ela deve ser seguida. Jeitinho não é o melhor caminho. Então, se você vai precisar se ausentar para acompanhar um filho no médico, peça um atestado de justificativa. Se você, empregado, necessitar de uma nova oportunidade de emprego, não fique trazendo conturbações para aquela empresa.
tente conversar e fazer um ajustamento para que você seja demitido de forma por acordo, que é extremamente plausível. Você, empregado, empregador, que deseja reduzir o salário, converse para que a redução seja também na carga horária do seu colaborador. Então, ajustamentos e sempre seguindo a legislação. Então, o gargalo é realmente a falta, a vontade e o interesse de dar jeitinhos brasileiros para normatização da legislação trabalhista. Uma das lacunas que ainda podem estar ainda precisando de uma regulamentação é essa relação, por exemplo, que existe entre empresas e empregados que trabalham com aplicativo. Sim. Essa é uma relação que ainda não está muito clara, né? Não. Em 2021, Jefferson, tem um projeto no Senado que deseja formalizar a categoria de quem trabalha por aplicativos, seja aplicativo de entrega de alimentos, aplicativos de transporte, porque existe ali sim uma relação. Inclusive, tem um procurador aqui do estado da Bahia que por 4 meses ele pediu licença, afastamento e rodou como Uber e entendeu que ali aquele aplicativo de transporte tinha um monitoramento de atividade. Ele não podia fazer muitas recusas no seu transporte, ele não podia se ausentar por muito tempo, existiam incentivos por trás do aplicativo, faça tantas viagens e ganhe um bônus tal. Então, esses incentivos faziam com que ele perdesse o tempo de trabalho e trabalhasse muito mais de 8 horas diárias. Em que pese seja positivo, porque ajuda mais de... No último estudo que teve era mais de 29 milhões, né? E então, assim, ajuda muito a população que não tem um emprego. Ajuda também aquele que tem um emprego seletista e quer fazer uma complementação de renda. Mas tem que ser normatizada, até para ajudar na aposentadoria, uma doença por sobrecarga daquele funcionário. O aplicativo existe, não é normatizado. Existe ainda um projeto de lei que está desde 2021 para ser aprovado, ajustado. Então, é só aguardar. Mas brevemente, com certeza, deve ter alguma norma, alguma legislação. E você vê o aplicativo reflexo das novas tecnologias. Exatamente. Não é uma nova ferramenta que permitiu você fazer coisas inimagináveis até então. Exatamente. Você consegue vislumbrar quais outros possíveis desafios que ainda hão de surgir com as novas tecnologias? A gente está agora no advento aí da inteligência artificial, que já existia há muito tempo, mas se popularizou muito de pouco tempo para cá, e que deve também quebrar muitos paradigmas, criar novas realidades nesse ambiente laboral, no ambiente de trabalho. Você consegue já vislumbrar o que mais vem por aí do ponto de vista de desafio para se chegar a um denominador comum nessa relação entre empregado e empregadores? A tecnologia, o que muita gente tem medo é que a tecnologia tire a mão de obra. Mas não, nunca vai ser tirada a mão de obra. Por quê? Porque a tecnologia precisa também do aparato humano para dar suporte e subsídios à máquina, à inteligência artificial, advogados. Eu uso a inteligência artificial. Agora sim, eu preciso revisar o que a inteligência artificial faz. Porque a inteligência artificial é temerária ao ponto que eu apenas confio nela. Então, a mão de obra humana, a sensibilidade humana é necessária. Quem tem seus empregos pode ficar tranquilo que a inteligência artificial, os novos âmbitos da tecnologia não afastará a necessidade de regulamentação ou de mão de obra humana. Tem emprego, tem oportunidade para todo mundo. E o direito do trabalho vai se aperfeiçoar cada vez mais para se adequar. Adriana, os diversos tipos de assédio no ambiente de trabalho. Que condições, se é que a gente pode chamar como condição, mas não, melhor, que situações poderiam definir o comportamento de determinada pessoa como, não, está assediando, um assédio moral, por exemplo. Isso no ambiente laboral. Mas essa resposta a gente vai aguardar daqui a pouquinho, logo depois aqui do nosso intervalo. A gente volta com essa conversa com a advogada Adriana Argolo Vieira. É um instante só, aguarde aí.
Já estamos de volta. Nossa convidada, a advogada Adriana Argolo Vieira, especialista em Direito do Trabalho. Deixei uma pergunta no ar em relação aos tipos de assédio, assédio moral, por exemplo, que é muito comum no ambiente de trabalho. Quais são as condições ou as situações que definem que aquele comportamento pode ser classificado como assédio moral? Causou temor, causou aflição, causou constrangimento, é um assédio moral. Não existe brincadeira, não existe não. Causou qualquer tipo de incômodo, então ali já pode ser identificado como um assédio moral. Uma chamada de atenção, porque um trabalho específico não foi bem feito, pode ser visto como um assédio moral? No âmbito corporativo existem os feedbacks, existem as reuniões, as conferências. Então, se possível for, que aquele empregador, ele reserve um momento para que tenha essas sinalizações positivas, negativas, ao seu colaborador, né? Elogio a gente faz em público, chamadas de atenção em particular, né? Já tem essa máxima. Outra situação, falando de assédio moral, a cada dia, a nossa atualidade, os dias atuais, eles chamam para novas situações. Passamos agora pelo período eleitoral. Existe também assédio eleitoral. Muitas empresas, na época de campanha, isso acontece bastante em cidades do interior, que tem, né, uma animosidade eleitoral, o seu candidato, o meu candidato, existem inclusive apelidos para isso. Então o seu chefe, o seu colega de trabalho lhe assedia, impõe que você faça o voto, que você publique, isso também pode ser considerado. É um fato novo, existem poucos julgados, mas o assédio eleitoral, novíssimo, existe. Então, na sua empresa, na época de eleição, tivemos agora, se você passou por isso, se sentiu conturbado, sabe, ansioso pela situação passada, então isso também é um tipo de assédio. Assédio moral, assédio eleitoral, assédio sexual também? Sim, um toque Exato. Indesejado. E qual a melhor forma de denunciar? Qualquer que seja o tipo de assédio. A melhor coisa a se fazer é sempre se resguardar com todos os tipos de prova. É uma conversa no WhatsApp, você possível printa. É um colega de trabalho de confiança que consiga enxergar aquele panorama, consiga ver a sua angústia perante a situação. É uma gravação de conversa um pouco mais apimentada, que destoe do âmbito trabalhista, que seja dentro do âmbito trabalhista. Então, munir-se de provas. No âmbito da Justiça do Trabalho, a primazia da realidade, ela pede, ela requer que você alegue com provas. Mas nem sempre você tem essas provas. Assédio moral, por exemplo, o empregador pode perfeitamente se resguardar no direito. Não, eu não quero produzir provas. Aí o assédio se dá num ambiente mais restrito ali, num ambiente fechado, não sei. Como é que se faz uma denúncia como essa? Pode acontecer. Num ambiente como esse? Existe o Ministério Público do Trabalho, que pode ser sinalizado pelo empregado a situação que ele está passando na empresa, e isso vai ser identificado. Muitas empresas também possuem um 0800. Você se munir de provas, até com provas que você entenda que pode ser contra você, um 0800 de uma empresa, o que lhe garante que aquela empresa não vai lhe demitir logo depois. Mas ainda assim você faz o registro. E aí, nesse momento que você fizer o registro, você liga do seu celular, baixa um aplicativo de gravação, conta a narrativa para o 0800 da empresa, olha, estou passando por isso, isso e isso. E existe também o assédio moral de forma horizontal, entre os mesmos. Não precisa ser vertical, não precisa ser de um superior hierárquico para você. Pode ser entre um colega de trabalho do seu mesmo grau hierárquico. Então isso é assédio, porque a empresa tem que ser um ambiente saudável e limpo para todo mundo. Então se o seu superior hierárquico vê uma situação de assédio entre os pares e não intervir, e não sinalizar, e não advertir, aquela empresa também é condizente. Responde da mesma forma. E quando é uma situação oposta, por exemplo, em vez de o assediado ser a vítima, o suposto assediador ser a vítima, ou seja, foi denunciado, mas sem fundamento, uma denúncia infundada, uma denúncia que pode ter
muito mais intenção de prejudicar mesmo aquela pessoa, porque é o tipo da situação de difícil comprovação, Sim. não é verdade? Como é que você vai comprovar a sua inocência sendo acusada de assédio sexual, ou sendo acusado de assédio sexual? É muito delicado isso, não? Da mesma forma que funciona para um empregado, ele se munir com provas, para o empregador também. Inclusive, para que seja feita uma dispensa por justa causa, o artigo da justa causa ele é taxativo. Então, se aquele colaborador ele começar a ter comportamentos que desvirtuem, né, o ambiente laborativo e que ele acabe praticando o assédio também contra o seu superior hierárquico, ou que você perceba que existe uma maldade naquele seu colaborador, é muito importante que você faça advertências, sinalizações, informando de postura e compostura daquele colaborador. Porque numa futura ação, como existe a defesa, existe também quem acusa, né? Então, os dois vão ter um momento de defesa. São 3 testemunhas para cada lado. E se você realmente for inocente, as suas provas serão condizentes. Por quê? Porque as próprias pessoas, que acontece bastante, do empregado insinuar que existia um assédio, mas aquilo cair por terra, porque a parte contrária se lastrou com advertências posteriores, informando da falta de compostura daquele colaborador. Então, esses pequenos pontos elencados numa audiência de instrução, numa audiência na qual tem que se munir de documentos, juntar essa situação, as testemunhas mesmas começam a se contradizerem. Então, se há inocência, é fácil também de identificar isso. Existe o instrumento do perdão? Eu falo, por exemplo, de alguém que está sendo acusado de assédio e se vê, reconhece que de fato agiu de uma forma equivocada ou de uma forma inapropriada e que talvez nem tivesse a percepção de que estivesse praticando um assédio. Olha, então eu peço desculpas, estou aqui me redimindo. Existe isso ou a lei é muito taxativa? Não, meu amigo, você errou, tem que pagar. Pode existir. Inclusive, acontece muito em grandes empresas para atenuar a situação. Pede para que os seus gestores, presidentes, eles formalizem uma carta, um informativo de que desconhecia que aquela prática estava causando um assédio, eu não sabia de que se tratava de um assédio que estava fazendo muito mal ao colaborador. Mas adentrou no âmbito judicial, instalou ali um processo trabalhista, a justiça, esse perdão, vai servir, né, como ser humano para que ele melhore a sua conduta humana, mas a empresa vai sim sofrer os danos por isso. E vai pedir ainda práticas da empresa de comprovações de melhorias, palestras que oriente os gestores de como se portar, do que é ou do que não é assédio moral. Informar não apenas aos gestores, como eu falei, né? Existe também assédio moral de forma horizontal, entre pares. Então, informar todo aquele contexto laborativo, o que é e o que não é assédio moral. Quais são os fatores que mais pesam numa ação judicial por danos morais por causa de um assédio? Dano moral, existe também as restrições que as empresas podem praticar perante os seus colaboradores. Call center tem tempo para ir no banheiro. Parece loucura, mas isso acontece. Existe um time que ele, ao desligar o telefone, ele coloca ali o cronômetro e ultrapassando uma média de 5 minutos de sanitário, ele é chamado a atenção e recebe um feedback, né? Recebe ali uma advertência muitas vezes, é exposto ao ridículo, aquele relógio computando que você já tem 5, 6, 7, 8 minutos no banheiro. Então, o dano moral, o pleito indenizatório versa sobre restrições ao trabalhador, ao uso de sanitário, situações de assédio sexual, um toque, um chamar apenas para fazer reunião com aquela pessoa e trancar na sala e dentro da sala, sabe lá Deus o que aquele colaborador passa. Então, os maiores pleitos indenizatórios são de restrição ao trabalhador e ao assédio sexual, assédio moral sofrido nas empresas. Quais são as demandas mais comuns com as quais você se depara ainda nessa seara, né, na relação entre empregados e empregadores, com essas mudanças todas que ocorreram de um tempo para cá? O que ainda
desperta muito conflito nessa relação? Todo trabalhador, ele tem muito medo de reclamar judicialmente e perder o emprego. Mas existe uma ação que ela é uma ação também muito proposta, chamada de ação de rescisão indireta. Essa rescisão indireta é a justa causa do empregador. Não é só o empregado que erra, não é só o empregado que pode levar a justa causa. A conduta da empresa que não tem o zelo pelo seu colaborador, não tem o zelo pelo ambiente laborativo, ela também pode ser imputada a uma justa causa. O que é que acontece? O empregado ele é demitido com tudo o que ele tem direito, como se ele fosse apenas demitido e não levado a uma justa causa. Então, essa ação de rescisão indireta é muito proposta. A ação também que tem pedido de ociosidade imposta. Já castigou criança? Botou sentadinha aí, não pode sair? Pronto. Se aquele colaborador, ele por algum momento traz um descontentamento ao gestor, o gestor começa a retirar carteiras de trabalho dele. O empregador começa a fazer reuniões e fala, não, você não, Joãozinho, você fica, resolve aí que eu vou chamar a equipe. Começar a deixar ele ocioso em suas atividades. Você antes viajava bastante, tinha diárias, tinha um valor, né, que dava inveja aos colegas, a melhor carteira do trabalho. Não, você agora vai ficar de canto. Aqui o seu cliente da sua carteira vai passar para Antônio, vai passar agora para Cláudia. Dividir o seu trabalho para outros colaboradores, ele deixar de escanteio. Então, uma ação com pedido que, fazendo prova de que você tinha uma carteira de 500 mil e depois de uma conturbação com o seu gestor ou com algum colega, você está sendo massacrado e ficando ocioso, aí essa é uma ação também recorrente. Então, ociosidade imposta, hora extra mal paga, isso também tem são muitas arestas, né, para serem aparadas. Para a gente encerrar, eu sei que eu já toquei nesse assunto com essas novas tecnologias, ou seja, desafios que ainda tem pela frente, até porque são muitas as lacunas ainda a serem preenchidas, mas qual é o futuro que você enxerga, vislumbra dessa relação empregado-empregador com essas novas tecnologias, com a flexibilização das leis trabalhistas? A gente está caminhando para um cenário mais justo? Sim, com certeza. As redes sociais. Eu mesmo tenho uma rede social que, graças ao bom Deus, vários clientes e vários seguidores, eles me buscam e tiram dúvidas. A vontade de tirar dúvida para entender se aquele cenário é positivo ou negativo, se o empregador está agindo certo ou não, é muito importante. Então, assim, existem várias perguntas. Eu recebi recentemente uma pergunta de uma estagiária, achando um absurdo algumas situações, e aí eu informei para ela, não, a sua empresa agiu corretamente, está exatamente conforme manda a consolidação das leis. Então, eu vejo melhorias, até porque todos os lados estão extremamente bem entendidos do que é o certo a se fazer, de quais os direitos e deveres competem a cada um dos polos. Então, eu só vejo coisas boas. Ah, que maravilha. Adriana, muito obrigado pelos seus agradeço. esclarecimimentos, viu? Prazer agradeço. conversar com você. Obrigada. Sucesso. Obrigada. E muito obrigado a você também, claro, que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau.